Você já se perguntou o que existia antes do universo? O que acontecia antes do mundo ser criado? Jesus tem uma explicação reveladora para você. A Bíblia, com seus textos misteriosos e fascinantes, nos convida a explorar esses profundos enigmas. Embora Gênesis comece com a criação do mundo, ele não cobre os eventos da eternidade passada. Vamos, portanto, mergulhar nas Escrituras Sagradas para entender um pouco mais sobre o que precedeu a criação do universo. Prepare-se para uma jornada épica através do tempo, onde desvendaremos os segredos mais antigos do cosmos e descobriremos o que realmente aconteceu antes da criação do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos inspiradores e reveladores. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam descobrir essas verdades incríveis. E claro, deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou dessa revelação. Vamos juntos fortalecer nossa fé e conhecimento. Deus e Jesus existiam antes mesmo da criação do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, lemos: Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vocês. Isso nos revela que Jesus existia antes mesmo da criação do mundo. No Evangelho de João, Jesus nos dá um vislumbre dessa realidade. Em João, capítulo 17, versículo 5, ele ora: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse versículo destaca que Jesus compartilhou uma glória eterna com Deus Pai antes da fundação do mundo. Além disso, o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isso enfatiza que Jesus não só existia antes de todas as coisas, mas também que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O renomado teólogo Wayne Grudem, em sua Teologia Sistemática, explica que a eternidade de Jesus não só implica sua existência contínua, mas também sua participação ativa e amorosa no plano de redenção antes da criação. Grudem aponta que essa pré-existência de Cristo é fundamental para entender sua divindade e a profundidade de seu sacrifício. A Trindade na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra usada para Deus aqui é Elohim, um substantivo plural que sugere a pluralidade na unidade divina, apontando para a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso implica que a ação criativa de Deus envolvia toda a Trindade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vemos o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, indicando sua presença ativa no processo criativo. João capítulo 1, versículos 1 a 3, também reforça a participação de Jesus na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Dr. Norman Geisler, um teólogo evangélico, em seu livro Teologia Sistemática, reforça essa ideia ao destacar que a pluralidade de Elohim reflete uma comunhão divina e cooperação na criação, sugerindo que cada pessoa da Trindade teve um papel no ato criativo. Geisler também observa que a doutrina da Trindade é crucial para entender a natureza relacional de Deus, que se manifesta desde a eternidade passada. O papel dos anjos. Antes da criação da Terra, seres angélicos também existiam e testemunhavam a grandiosidade de Deus. Em Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, Deus pergunta a Jó: Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Esses filhos de Deus são interpretados como anjos, indicando que eles estavam presentes e celebravam a criação.
Os escritos de A.W. Tozer, em O Conhecimento do Santo, sugerem que os anjos, como seres criados, refletem a majestade de Deus e participam de sua obra criativa com adoração e louvor. Tozer destaca que a existência dos anjos antes da criação do mundo físico revela a complexidade e a plenitude do reino de Deus, que transcende o tempo e o espaço. A oração de Jesus. A oração de Jesus em João, capítulo 17, é uma das mais profundas revelações de sua natureza e relação com o Pai. Ele expressa seu desejo de que todos os que creem nele vejam a sua glória. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João, capítulo 17, versículo 24. Isso mostra que o amor e a glória compartilhados entre o Pai e o Filho são eternos. O teólogo N.T. Wright, em seu livro Simplesmente Jesus, observa que esta oração destaca a unidade e a missão compartilhada entre o Pai e o Filho, um relacionamento enraizado no amor eterno e na glória divina. Wright enfatiza que essa glória é uma manifestação do caráter de Deus, que é amor e santidade, e que a missão de Jesus é revelar essa glória ao mundo. A vitória de Jesus. O livro do Apocalipse nos dá uma visão do Cristo glorificado. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, Jesus declara: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Isso confirma que Jesus, o Alfa e o Ômega, está no controle absoluto da história e da eternidade. O estudioso bíblico Craig Keener, em seu comentário sobre Apocalipse, explica que esses versículos enfatizam a autoridade suprema de Cristo sobre todas as coisas, desde a criação até a consumação final. Keener observa que a imagem de Jesus segurando as chaves da morte e do Hades simboliza sua vitória sobre o pecado e a morte, assegurando a redenção eterna para todos os que creem. A eterna sabedoria e plano de Deus. Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 31, personifica a sabedoria de Deus como estando presente e ativa antes e durante a criação. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Este texto é muitas vezes interpretado pelos teólogos como uma referência à eterna sabedoria de Deus, que também pode ser vista como uma prefiguração de Cristo, a sabedoria de Deus encarnada. Jonathan Edwards, um dos mais influentes teólogos e filósofos cristãos, em seus escritos sobre a criação, destaca que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, concebeu um plano eterno que se desdobraria no tempo e espaço, culminando na redenção através de Jesus Cristo. Edwards argumenta que a criação não é um fim em si mesma, mas uma manifestação do glorioso propósito de Deus de revelar sua glória e amor através de Cristo, a eleição e o propósito de Deus. A Bíblia nos revela que antes da criação do mundo, Deus já havia estabelecido seu plano de redenção e eleição. Em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo escreve: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse conceito de eleição antes da fundação do mundo indica que Deus, em sua soberania e onisciência, já tinha um plano para a humanidade. John Calvin, em suas Institutas da Religião Cristã, argumenta que a eleição divina é uma expressão do amor soberano de Deus e que a salvação é inteiramente pela graça de Deus, não pelos méritos humanos. Calvin vê a predestinação como uma doutrina que deve levar os crentes à humildade e à gratidão, sabendo que sua salvação está segura nas mãos de Deus, a glória e a manifestação de Deus. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, declara: lembrem-se das coisas passadas, daquelas de muito tempo atrás. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Eu anuncio o fim desde o início.
desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Aqui, Deus revela sua soberania absoluta sobre a história e o tempo. Sua glória é manifesta através de seu controle sobre o início e o fim de todas as coisas. O teólogo R.C. Sproul, em seu livro The Holiness of God, destaca que a glória de Deus é um reflexo de sua santidade e majestade. Ele argumenta que compreender a glória de Deus é essencial para uma verdadeira adoração e um entendimento profundo da natureza de Deus. O amor eterno de Deus. Jeremias, capítulo 31, versículo 3 diz: O Senhor apareceu a nós no passado, dizendo: Eu a amei, com amor eterno, com bondade a atraí. Este versículo ressalta que o amor de Deus não tem começo nem fim, é eterno. Esse amor eterno é a base do plano de redenção que Deus estabeleceu antes da criação do mundo. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, fala sobre o amor ágape de Deus como um amor incondicional e sacrificial. Ele destaca que o amor eterno de Deus por sua criação é uma expressão de sua bondade e desejo de relacionar-se conosco, um amor que existia antes mesmo do tempo e da criação. A sabedoria e o conselho de Deus. Em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, Paulo exalta a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Charles Spurgeon, em suas pregações, frequentemente falava sobre a sabedoria de Deus como sendo além da compreensão humana. Ele encorajava os crentes a confiar na soberania e nos propósitos de Deus, mesmo quando eles não podem entender completamente seus caminhos. Spurgeon acreditava que a sabedoria de Deus é uma fonte de conforto e esperança para os crentes, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. O mistério da eternidade. A eternidade de Deus e a sua relação com a criação é um mistério que transcende a compreensão humana. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, lemos: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A teóloga Elisabeth Elliot, em seus escritos, fala sobre o mistério da eternidade de Deus e como isso deve inspirar uma confiança inabalável em sua bondade e sabedoria. Ela enfatiza que, embora não possamos compreender plenamente os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele é bom e que seus planos para nós são perfeitos. O futuro e a nova criação. A Bíblia também nos fala sobre um futuro onde Deus fará novas todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, João descreve uma nova criação. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. N.T. Wright, em seu livro Surprised by Hope, argumenta que a esperança cristã não é apenas uma vida após a morte, mas a renovação de toda a criação. Ele enfatiza que o futuro novo céu e nova terra são a culminação do plano redentor de Deus, iniciado antes da fundação do mundo e realizado em Cristo. A natureza da nova criação. A natureza da nova criação é descrita de forma exuberante nas Escrituras. Em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, lemos: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Este novo mundo será caracterizado pela presença plena da justiça divina, onde o mal
será totalmente erradicado e a paz reinará suprema. O teólogo Alistair McGrath, em seu livro A New Vision of Reality, sugere que a nova criação não é simplesmente uma restauração do antigo, mas uma transformação completa, onde o plano redentor de Deus alcança sua plenitude. McGrath destaca que essa nova criação é um reflexo da própria natureza de Deus, que é sempre criativa e redentora. A participação dos crentes na nova criação. Os crentes são chamados a participar ativamente na nova criação. Em carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21, Paulo escreve: A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui, Paulo nos ensina que a redenção não é apenas para os seres humanos, mas para toda a criação. O Dr. N.T. Wright, em seus estudos sobre o Novo Testamento, argumenta que os crentes são chamados a ser agentes de transformação, refletindo a glória e a justiça de Deus em suas vidas, enquanto aguardam a plena manifestação do reino de Deus. A glorificação final dos crentes. A glorificação final dos crentes é um tema central na teologia bíblica. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo declara: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. John Piper, em seus escritos sobre a vida eterna, destaca que a glorificação final é a culminação da obra redentora de Cristo. Ele argumenta que essa transformação não é apenas física, mas também espiritual, onde os crentes serão completamente conformados à imagem de Cristo, vivendo em perfeita comunhão com Deus para sempre. Conclusão: a Bíblia nos oferece pistas e vislumbres do que existia antes da criação do mundo. Deus, na sua majestade eterna, junto com Jesus e o Espírito Santo, existe desde sempre. Eles estavam presentes antes do tempo e do espaço serem criados, compartilhando uma glória que é incompreensível para a mente humana. Ao explorarmos essas revelações, somos convidados a adorar a grandeza e a eternidade de Deus, que sempre existiu e sempre existirá. O Dr. John Piper, em seus muitos escritos, frequentemente ressalta que a contemplação da eternidade de Deus deve nos levar a uma adoração mais profunda e uma vida de santidade, reconhecendo que fomos chamados para um propósito eterno em Cristo. Piper enfatiza que a eternidade de Deus nos dá esperança e segurança, sabendo que nossa vida está enraizada em um Deus que transcende o tempo e nos ama com um amor eterno. Que possamos, com humildade e reverência, buscar compreender e celebrar a glória de Deus, que existia antes da fundação do mundo e que continua a ser revelada em nossas vidas hoje. Este mistério, revelado através das Escrituras, nos chama a uma vida de adoração, confiança e esperança no Deus eterno e soberano. Não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos inspiradores e reveladores. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam descobrir essas verdades incríveis. E claro, deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou dessa revelação. Vamos juntos fortalecer nossa fé e conhecimento.